Olá pessoal, as pitons estão entre as maiores cobras do mundo. A piton reticulada, Python reticulatus, detém o recorde de comprimento, podendo atingir até 10 metros, embora a maioria não passe dos 6 a 7 metros. Existem várias espécies de pitons, como a piton birmanesa, a piton africana e a piton verde. Cada uma tem características únicas, como padrões de pele e habitats. As pitons não são venenosas. Elas matam suas presas por constrição, envolvendo-se ao redor do animal e apertando até sufocá-lo. Essa técnica é tão eficaz que elas podem predar animais bem maiores que elas mesmas. A jornada predatória das pitons começa com a detecção de uma presa. Um processo que envolve uma combinação de sentidos altamente desenvolvidos, adaptados para detectar as mínimas variações no ambiente ao redor. Embora as pitons tenham uma visão relativamente limitada em comparação com outras espécies de serpentes, elas compensam essa deficiência com um conjunto de órgãos sensoriais sofisticados. As pitons possuem órgãos sensoriais especializados, conhecidos como fossetas loreais ou órgãos de calor, que estão localizados ao longo de suas mandíbulas. Estes pequenos receptores são incrivelmente sensíveis à radiação infravermelha, permitindo que a piton detecte a presença de animais de sangue quente nas proximidades, mesmo em completa escuridão. Esse sentido é particularmente útil durante as caçadas noturnas, quando a maioria das pitons é mais ativa, caçando pequenos mamíferos e aves que emitem calor. Além dos órgãos de calor, as pitons também possuem um excelente sentido olfativo, auxiliado pela língua bifurcada que é frequentemente projetada e retraída para cheirar o ambiente. Quando a língua toca as superfícies, ela captura partículas de odor que são transferidas para o órgão de Jacobson, ou órgão vomeronasal, no céu da boca. Este órgão processa as informações químicas, permitindo que a piton rastreie a direção e a proximidade da presa com uma precisão impressionante. Esse olfato avançado também ajuda a identificar marcas territoriais deixadas por outros animais, fornecendo pistas sobre a presença de presas ou predadores potenciais. As pitons são caçadoras pacientes, muitas vezes assumindo uma postura imóvel durante longos períodos, enquanto esperam pela oportunidade perfeita. Elas utilizam sua incrível capacidade de camuflagem para se misturar ao ambiente, seja escondendo-se entre folhas caídas, troncos de árvores ou áreas rochosas. As cores das pitons, que variam de marrons e verdes a padrões mais complexos de manchas e listras, são perfeitamente adaptadas aos seus habitats naturais. Enquanto algumas espécies de pitons são arbóreas e preferem caçar de emboscadas em galhos de árvores, outras, como as pitons de rocha africanas, se especializam em caçar no solo, escondendo-se em buracos, cavernas ou sob folhas para surpreender suas presas. Uma vez que a presa foi identificada, a piton inicia a aproximação. Este é um processo que exige um alto grau de furtividade e precisão. A piton é capaz de movimentar-se extremamente devagar, praticamente sem fazer ruído, evitando qualquer movimento que possa alertar a presa de sua presença. A aproximação de uma piton depende em grande parte do ambiente e da espécie. As pitons arborícolas, por exemplo, podem deslizar ao longo dos galhos, usando seu corpo musculoso para manter o equilíbrio, enquanto se aproximam de aves ou pequenos mamíferos que se abrigam nas árvores. Nessas situações, a piton move-se com uma lentidão quase imperceptível, garantindo que suas escamas não façam barulho contra a casca das árvores. Já as pitons terrestres, como a piton de rocha, muitas vezes se movem lentamente pelo solo, usando seu peso corporal para comprimir vegetação rasteira ou mover folhas de maneira que não denuncie sua presença. À medida que se aproximam, ajustam o ângulo de seu corpo para garantir que o ataque seja o mais rápido e eficiente possível. Quando ela está a uma distância de ataque, ela age com extrema rapidez. O ataque é um movimento explosivo, demonstrando uma incrível combinação de velocidade e força. Apesar de seu tamanho muitas vezes imponente, são capazes de desferir ataques extremamente rápidos. A maioria das espécies de pitons possui músculos extremamente fortes, especialmente nas áreas próximas à cabeça e ao pescoço.
Esses músculos, quando acionados, permitem que a Piton lance a parte anterior de seu corpo com uma precisão cirúrgica em direção à presa. Durante o ataque, ela abre a boca para revelar seus dentes afiados que estão voltados para trás. Esses dentes são essenciais para segurar a presa uma vez que ela é mordida, prevenindo que ela escape. O movimento é coordenado para que, simultaneamente à mordida, a Piton comece a enrolar seu corpo ao redor da presa, iniciando o processo de constrição. A constrição é o verdadeiro golpe mortal e é um dos métodos de caça mais eficientes da natureza. Diferente do que muitas vezes se acredita, a constrição não mata por sufocamento, mas sim por interrupção do fluxo sanguíneo que leva à rápida morte da presa. Assim que ela envolve seu corpo ao redor da presa, ela começa a aplicar pressão com uma precisão impressionante. Os músculos da Piton são extremamente fortes e cada vez que a presa exala, a Piton aperta um pouco mais, impedindo que os pulmões da vítima se expandam novamente. Entretanto, o que realmente mata a presa é a pressão que a Piton aplica nas artérias, particularmente as artérias carótidas que levam sangue ao cérebro. A pressão faz com que a circulação sanguínea seja interrompida, o que leva a uma rápida queda da pressão arterial. Em questão de segundos, a presa perde a consciência devido à hipoxia cerebral, falta de oxigênio no cérebro, e morre logo em seguida por insuficiência cardíaca. Após aplicar a constrição, a Piton continua a segurar a presa por vários minutos, garantindo que a morte seja completa e irreversível. Durante este tempo, ela monitora cuidadosamente o corpo da presa, utilizando sinais sutis, como a ausência de movimento ou batimento cardíaco, para determinar quando a presa está totalmente morta. Este processo minimiza o risco, já que uma presa que ainda está viva pode causar ferimentos ao tentar escapar ou ao contra-atacar. Algumas espécies de pitons, especialmente as maiores, podem aplicar uma pressão tão forte que conseguem esmagar ossos ou danificar órgãos internos, o que acelera ainda mais a morte da vítima. Após garantir que a presa está morta, a Piton libera a constrição e começa a avaliar o corpo da vítima para iniciar o processo de ingestão. A avaliação é um passo importante, pois a Piton deve alinhar a presa de maneira a facilitar sua deglutição. Geralmente ela começa a engolir a presa pela cabeça, pois isso facilita a entrada do corpo da presa pela boca e garganta da serpente, reduzindo a resistência dos membros ou chifres, no caso de mamíferos grandes. A Piton utiliza sua mandíbula inferior, que é extremamente flexível, para caminhar ao longo da presa, usando dentes que são voltados para trás para agarrar e puxar a presa para dentro de sua boca. O processo de engolir a presa inteira é uma tarefa monumental e destaca algumas das adaptações mais extraordinárias das Pitons. A estrutura mandibular das Pitons é única. Suas mandíbulas não estão rigidamente conectadas por ossos fixos, mas sim ligadas por ligamentos elásticos que permitem uma incrível expansão. Quando ela começa a engolir a presa, ela abre sua mandíbula a um ângulo quase impossível para outros animais, criando uma grande abertura pela qual a presa pode passar. Além disso, as escamas ventrais, localizadas na parte inferior do corpo, da Piton desempenham um papel crucial ao fornecer tração enquanto ela caminha a presa para dentro de seu trato digestivo. Este movimento é auxiliado por uma série de contrações musculares peristálticas que empurram a presa ao longo do esôfago em direção ao estômago. Uma vez dentro do estômago, os ácidos gástricos da Piton e as enzimas digestivas começam a quebrar a presa. A digestão de uma presa grande é um processo lento, que pode levar de vários dias a semanas para ser concluído. Durante este período, ela se torna extremamente vulnerável, pois sua mobilidade é limitada e ela carrega uma grande massa em seu corpo. Para minimizar o risco de ser atacada por predadores, ela geralmente se retira para um local seguro e isolado, onde pode digerir sua refeição em paz. Após consumir uma presa grande, ela pode passar semanas ou até meses sem precisar se alimentar novamente. A energia derivada de uma única grande refeição é suficiente para sustentar a serpente por longos períodos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Este foi mais um vídeo do canal Natureza Selvagem. Até a próxima.